Bom dia, boa tarde, boa noite. Na hora que você estiver assistindo aqui, sejam bem-vindos a mais um Know-How Podcast. Bom, pessoal, hoje também um programa muito especial. Vocês estão sentados aqui e olhando só 1% da estrutura do coworking aqui de Batatais. E hoje estamos com os autores dessas masterpieces que temos aqui. Jovens empreendedores de Batatais, também que provavelmente vai deixar mais de um inspirado para empreender. Sejam bem-vindos, Johnny, Wallace. Bom dia. Bom dia. A gente que agradece o convite e estar participando, é um prazer. Obrigado por vocês presenciarem aqui. E bom, bate-papo hoje empreendedor. Hoje eu vou perguntar primeiro pro Johnny, né? Johnny, o WJ, né? Vamos explicar o WJ, né? Wallace e Johnny, né? A criatividade tava, aquele dia, tava on fire. E era pra ser JW, né, mãe? No JW já a gente pesquisou nas marcas registradas e já tinha uma. Ele queria o J na frente de qualquer jeito. Aí eu tenho que aguentar ele me zoando aqui. Quem vem na frente que manda. E a ideia é da minha mãe, na verdade, né? Esse nome. Não foi nós que criamos ele. Aí foi uma reunião em casa? Assim, como foi? Na verdade, pelo WhatsApp, a gente perguntou para várias pessoas, mãe, pai, amigos, e aí nós escolhemos esse. Várias pessoas não foi da mãe, aí. O decor também foi ideia dela, né? De colocar no meio entre o. Mas seria WJ Decor Móveis Planejado. Esse é o nome completo. Esse é o nome completo. Tá. E a marca já está registrada, está patenteada, tudo? Tá. Foi a primeira coisa que a gente fez, mesmo lá no começo. Foi depois daquele dia que a gente conversou lá na fábrica. Me lembro. É importante, né? Super importante esse passo. Pessoal, inclusive foi você, né? Você que deu a ideia inicial de patentear mesmo. Correr risco às vezes não adianta, né? Sim. E mais quando é um nome simples e comum, né? Porque às vezes, por exemplo, aqui, a Freelab também, a gente pesquisou, tem em outros lugares do mundo. Eu penso, será que vão implicar de outro país? Mas a gente nunca sabe, né? Vamos contar um pouquinho sobre as origens, como surgiu, o que vocês faziam antes disso aí, né? Porque já são 4 anos, né? Esse é o sexto ano. Sério? 6? Parece que foi ontem. 6, não. Passa voando. Falta 3 meses para completar o 6º ano já. Como foi esse começo? Com o que vocês começaram? A gente começou com o era para ser o guarda-roupa da sonho? Mãe do Wallace. O sonho eu já tinha, né? Vamos supor, eu já tinha o sonho de ter a empresa de móveis, mesmo quando eu trabalhava numa moveleira aqui da cidade. Só que eu achava que não era possível. Eu via preço de máquina, como a moveleira ela tinha uma estrutura muito grande. Uhum. Eu achava que só seria possível fazer daquele jeito. Mas, na verdade, tinha outras formas, né? Aí foi quando, lá no Lazzarini mesmo, tem problema falar nome? Não. Lá no Lazzarini mesmo, onde eu e o Wallace se conheceu, começou a trabalhar junto, e a gente via o tanto que a gente trabalhava e se esforçava, né? Aí tem alguns companheiros que a gente viu seguir esse caminho, aí onde foi surgindo a ideia que seria possível, né? Vamos dizer assim, isso seria uma inspiração. Aí foi quando surgiu o orçamento da mãe do Wallace e ela queria fazer um guarda-roupa planejado. A ex-sogra do Wallace, né, também já falava pra gente empreender, que ela via a gente trabalhar e ela tem uma empresa, uma serralheria, né? E ela falava, vocês trabalham demais, vocês precisam trabalhar pra vocês, que aí o resultado que vocês conseguirem vai ser revertido pra vocês, né? Eu acho que ela foi talvez aí uma das pessoas importantes pra dar o start. Aí foi quando um dia eu e o Wallace conversando, ele falou, Johnny, vamos fazer, você sabe fazer? E eu sei a parte teórica e a parte prática. E de ferramentas que tinha? Eu tinha uma parafusadeira da DeWalt, que eu tinha comprado pra montar guarda-roupa. Eu peguei uma do meu pai, que o Wallace pegou do pai dele. Disponibilizou pra nós. Do zero, cara, a gente não tinha nada. Nem barracão, nem garagem. Nada. Começou na cozinha da casa. O primeiro móvel que eu fiz, até nem era WJ, acho que foi onde surgiu a ideia de tudo isso. Porque quando eu comprei a casa, eu tinha a vontade de, a minha cozinha eu vou produzir. Aí foi quando eu consegui cortar em lugar emprestado, colei as fitas de borda tudo lá na minha casa mesmo, na mão, montei tudo lá e instalei. Até que tá na casa até hoje, né? Aí, eu do guarda-roupa, a Paula falou, eu dou o dinheiro pra vocês em vez de dar pra outra empresa, vocês começam, né?
É até engraçado, né? Que esse guarda-roupa nunca saiu. Tá no papel até hoje. Nunca fez. Porque foi quando a começou a gente, divulgar, né? que a gente falou, não, vamos fazer mesmo, vamos abrir, vamos começar. Vamos divulgar. Aí a gente... É até uma coisa boa, né? Porque os nossos amigos, o nosso pessoal que conhecia a gente, sabia o quanto a gente era profissional. Então, assim que a gente começou a divulgar, o pessoal que conhecia a gente já começou a indicar. Aí foi quando a gente pegou um orçamento de um escritório, aprovado. Aí a gente cara, fez. não tem melhor marketing que esse. Não Mais em cidade pequena, Até né? hoje. Até hoje, ó, Boca em boca. 90% dos clientes é o marketing boca a boca. E o primeiro serviço foi o escritório do Márcio Bragueto, que é o dono da São Bento. A gente fez o orçamento, ele aprovou. Aí, na época, a Sandra emprestou um cantinho do barracão pra gente. A gente fez toda a preparação lá e montou. Aí, assim que a gente tava montando esse, aprovou o orçamento na barbearia em Ribeirão Preto, que foi a barbearia do Pajola. Veio de um amigo também, Veio né? de um amigo. Depois foi a cozinha, do Eltinho, da Areta, que era o diretor industrial, que veio da indicação da minha ex-mulher. E o lugar, na cozinha já não tava. Você já tava no barracão? Tava tudo no emprestado. Aí era um cantinho 5x5. A gente fazia parte de projeto, mandava lá pra Sertãozinho, o pessoal cortava, filetava, mandava pra gente. Tem uma foto icônica, aquela que vocês me mostraram uma vez, que tá só vocês e o barracão vazio, só tinha umas madeirinhas aí só. O medo que a gente tava naquela foto, você não acredita. Quando a gente mudou, que bateu a realidade, assim, que no barracão emprestado... A gente não pagava aluguel, não pagava água. Nada da gente, né? Aí quando a gente alugou o barracão, que é o mesmo barracão que a gente tem hoje, pra você ter uma noção do tamanho dele. Se ele comporta a gente hoje, com a estrutura que a gente tem, imagina o quanto ele era grande naquela época. Sobrava espaço, né? Vixe. Era meia dúzia de toquinho. E uma máquina. Uma prateleirinha, era quase nada, cara. Sobrava, ficava até desorganizado, né? Porque tava com espaço sobrando. Hoje é o contrário, né? Hoje ele tá apertado. De espaço. Que massa. E os fretinhos naquela época? Como que vocês faziam? Vocês contratavam? Os fretes? Contratava. Não, sim. Primeiro a gente detonou meu parceiro. Na verdade, a gente usou muito o carro do Dioninho, o João Sérgio, né, que era dono da SJS, ele emprestava direto pra nós também a saveirinha dele. A saveirinha, é verdade. O primeiro serviço a gente caminhão, ele já levou muito serviço pra nós também. Pegou um carro emprestado pra entregar, fez à noite, de final de semana. No início era bem complicado, era muito favor, o pessoal participou e ajudou muito. No começo, tanto eu quanto o Wallace ficou doente. Porque acordava às 6 horas da manhã, já trabalhava. Ia dormir 2 horas da manhã todo dia. No nosso emprego CLT, vamos dizer assim. Aí já chegava em casa, só trocava de roupa e ia pro outro. Aí comia pizza, comia tudo coisa errada. 11 horas, meia-noite. Deu 2 meses, estavam os dois doentes. Aí sábado trabalhava, feriado trabalhava. Tem que passar por todo esse processo. É que foi muito rápido, faria tudo de novo, sem pensar duas vezes. Na verdade, eu começaria muito antes, né? Se pudesse voltar no tempo. Mas... E se vocês não trabalhassem disso hoje em dia? Como era a vida de vocês antes de CLT ou de entrar no mundo dos móveis planejados? Tanto a minha quanto a do Johninho sempre foi no mundo dos móveis. Sempre. Eu trabalho com marcenaria desde os 15 anos. E eu desde os 16, então... É que eu era de Ribeirão, né? O Johninho daqui. Aí a gente se conheceu no Lazzarini. Estavam destinados. Estavam. Sim. E é um negócio assim... É o dom, não sei te explicar, você sente. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com marcenaria, que eu consegui um emprego na Lazzarini, antes de conseguir esse emprego, na época tinha chamava Fundação José Lazzarini, que era um cursinho para adolescente. E eu tinha muito pessoal assim que não queria muita coisa da vida, vamos dizer assim. Mas tinha alguns bons, né, vamos dizer. Aí, fazendo o cursinho, eu lembro de uma coisa que me marcou, né? A gente era uma das aulas do curso era marcenaria. E o pessoal achava ruim de se sujar de serragem, de cair um pouquinho de pó de madeira, né? E eu gostava tanto que que na época cada aluno tinha o seu ponto para fazer. Eu fazia o meu e fazia o de quem faltava. Porque o pessoal não podia ficar para trás, né? Porque senão na outra aula ele ia ensinar a parte que seria feita e a anterior teria que estar pronta. Então eu já pegava o meu, fazia o meu. Você era o nerd dessa matéria. Era o nerd da marcenaria, né?
e fazia o de quem faltava. E aí eu chegava em casa e era orgulho de chegar sujo. Que era, pra mim, eu encarava aquele cursinho como se ele fosse um emprego. E eu colhi os frutos, aí deu certo, porque acho que foi com um mês, os supervisores do curso já viram que eu tinha potencial para desenvolver nessa área de marcenaria, e a Lazarine pegava o pessoal de lá na época. E até hoje existem esses cursos, formações? O curso eu acho que não existe mais, ainda tem a escolinha. Que é o Campinho da Paz, que fica lá na FEBEM. Cara, mas é legal esse tipo de projetos que incentiva, né? Sim, cara. Tinha curso de violão, de teclado. Eu acho que falta isso, né? Esses cursos. Aí pega a parte profissionalizante, né? Que foi... Na época era marcenaria e tinha... Mecânica, né? 2006, Nossa. 2005. Porque eu fui deve ser 2007, porque foi quando eu comecei na Lazarina. Então, naquela época, até computador não era tão fácil acesso igual tinha hoje. Né? E como o Wallace falou, é super importante esse tipo de formações, porque a gente tá nessa geração de imediatismo, né? Que as pessoas querem resultados... Sei lá, faço um curso, já quero trabalho o mês que vem e já quero, sei lá... atingir minhas metas em um ano, sei lá. Eu vi uma pesquisa que o pessoal tava fazendo que dizia exatamente isso, que o que estava acontecendo com a geração de hoje, né? Segundo essa pesquisa. O pessoal começa na escola. Tem uma dúvida, pesquisa no celular, tira a nota. Então, resolvi. Tem alguma coisa? Resolvido. Então, tudo rápido, né? Vamos dizer assim. Só que quando chega no mercado de trabalho, ele começa a trabalhar. Não é rápido mais. Isso não tem fórmula mágica. Então, o cara que está começando a trabalhar ali, ele vai ganhar um salário menor. Porque ele tem que agregar conhecimento para ele agregar a empresa que ele está entrando. É onde que às vezes esse pessoal não entende, né? Ele acha que um salário hoje de 1900, 2000 não é um salário tão alto, mas o salário não é só envolvido no que você ganha, né? É o que você agrega para a empresa, o que você entrega, o produto, o que você sabe. E o salário não é só salário, né? Vamos dizer assim. O salário que uma empresa paga para um funcionário está envolvido na venda do produto, né? Então tem toda uma questão disso por trás disso, né? E o que diferencia hoje a WJ das outras lojas? Qual seria o diferencial de vocês hoje em dia? Um dos diferenciais que eu acho que daria mais destaque é a estrutura que a gente tem hoje, cara. Porque a gente mora numa cidade pequena, vamos dizer assim, né? Então a gente conhece todas as outras marcenarias que tem aqui. Eu acho que a gente é mais novo que quase todas, né? Sim. E a gente vê o equipamento que a gente tem. Hoje a gente está com a máquina de corte CNC. A máquina de corte de precisão é a nossa máquina reserva. Então, acho que foi onde a gente investiu, porque a gente pensa em crescer. A gente não pensa, eu vou ter essa marcenaria aqui, eu faço os móveis, eu e o Wallace ganham um lucrinho e tá bom. Não. A gente quer que a marcenaria um dia vire uma fábrica, que vire uma produção em grande escala, e o máximo que a gente puder chegar é a nossa intenção. Hoje a gente já tem nosso transporte próprio, né? Que no caso o caminhãozinho. Corsinha. Não. Já foi um Corsa. Evoluiu. O caminhãozinho ajuda muito, porque Coitado, a gente trabalha muito fora de Batatais. E quem não tem esse recurso hoje, tem que pagar caminhão, não tem jeito. Cara, a gente já fez muito isso. Imaginar o caminhão é aquela frase assim, já vi um meme eu até mandei pro Wallace esses dias um meme do Instagram, fala assim, sem perceber a gente se pega realizando coisas que a gente dizia quem sabe um dia, né? É verdade. E foi quando eu e o Wallace, nós estávamos às vezes carregando, aquele Corsinha já carregou uma cozinha pra Ribeirão Preto. Você não tem noção se pegar uma polícia. É porque o Wallace na época ele era mais magro, né? O Wallace pesava 20 quilos, né? Não tinha esse braço naquela época? Não. Sem frango. Eu era o que entrava nos buracos. Ele foi quase um contorcionista de circo. Eu fui chegar com o banco tão pra frente que eu acho que eu não dobrava os braços. Assim. Esse dia foi com a Fiorino da minha mãe também, lembra? Não, mas foi a Fiorino e o Carcinho. Carregado até. Igual aqueles memes que leva os boys no carro, assim, que é todo... Foi desse jeito. Brincadeiras à parte. E aquela época, onde que aquela época a gente pensa, nossa, um dia a gente pode comprar um caminhãozinho. Imagina um caminhãozinho plotadinho, com a nossa logo e tudo mais.
Aí foi indo um passinho de cada vez, investindo. A gente teve uma boa administração, né? Eu acho que com a experiência que a gente tem hoje, eu lembro que eu pensava assim, vai ser difícil tal coisa. E você vai vivendo e vai percebendo, né? Acho que tem um difícil em cada época, né? Todos é difícil. Só que cada época algum vai te apertar mais. Né? Já foi o aluguel, depois foi o caminhão, hoje é a máquina, né? Que a gente fez um investimento muito alto. Mas é normal, isso realmente, cada hora... Vai ser difícil arrumar cliente, aí começa a chover cliente. Vai ser difícil arrumar a equipe, aí você monta uma equipe. Vai ser difícil instalar tal coisa, você consegue fazer. Cara, a jornada do empreendedor é uma montanha russa. É sempre difícil. E sempre aparecem aqueles clientes abençoados, né? Quando sempre tem, né? Tem alguns que... Se bem que a gente não pode reclamar, não, né? A gente tem muita sorte com o cliente, muita mesmo. Mas tem uns que testam a nossa sorte, que tanto eu quanto o Wallace, a gente é paciente, né? E a gente é parceiro. Até uma pergunta sempre, você tem sócio? Tem. Nossa, vocês brigam? Cara, eu e o Wallace nunca discutiu. A gente nunca levantou a voz um pro outro. Nunca. Mas 6 anos de... A gente já discordou. Isso, e como vocês resolvem essas indiferenças? Sempre conversa. A gente sabe que nem eu sei que o Wallace é melhor que eu administrando. Então, se pesa mais pro lado de administração, a decisão pesa mais pra ele. E eu sou melhor na parte da produção. Eu conheço mais. Isso ajuda muito. Então, cada um tem o seu... Se é um pouco mais da produção, a minha palavra prevalece pesa um pouco mais, vamos dizer assim. Que legal. E na hora de escolher pessoas que acompanham aí a caminhada de vocês, os funcionários que trabalham com vocês, tem... Como que é a decisão final disso aí? Essa parte costuma ser mais o Johnny também, né? A gente põe pessoas lá, faz um mês de teste, né? Aí ele dá uma analisada boa. Quando é a parte lá de fora, né? A produção, ele cuida mais. Se for internamente, que hoje a gente já tem uma equipe interna também, né? A gente tem um projetista, tem uma arquiteta. Aí eu e o Johnny também cuida dessa parte. Então aí quando é a parte interna, eu dou meio que uma ajudada a mais. E ele, quando é lá fora, ele que toma conta. Mas já aconteceu assim, pessoas que não se adaptaram no estilo de vocês? Puta que pariu, já muitos. Teve caso de... Vamos supor, jovem trabalhar lá de manhã e não voltar à tarde. Vai lá, tá com dor no pé. Tem um pessoal que você fala... Às vezes você escuta histórias, tá difícil mão de obra. É que a gente tava conversando dos cursos profissionalizantes, né, cara? É complicado, é difícil. Não é fácil, não. Às vezes você nota, cara, né? No jeito que o cara segura uma parafusadeira, pega um estilete, você já vê que o cara vai ter um pouquinho mais de talento, né? Porque o marceneiro, ele é um artesão, né? Você já bate o olho. Você bate o olho e já vê. Agora tem alguns que não... Nunca pegou o martelo. Não cada pessoa tem... Mas, por exemplo, vocês dão esse espaço, por exemplo, não precisa ter experiência, aqui se aprende. Sim, ou vocês pedem... Não. Tem que... Pelo nosso plano, a gente tem que formar profissional. Até dois da nossa equipe que estão lá... Foi formado lá e estão indo super bem, cara. São 2 meninos esforçados, talentosos. Então passou mais um, né? O Gui também passou lá. Hoje ele seguiu carreira aí em outro ramo, que ele faz faculdade. O menino era bom demais, mas é muito difícil, muito difícil. Cada 20 que passa lá é um que salva. E a gente mais tem ou que menos filtrar, esse porque nível. Esse pessoal que tá lá carrega o nosso nome, né? Até sempre que eu faço reunião, eu brinco, né? A WJ significa o Wallace e Johnny, mas a WJ é todo mundo que tá lá, né? Não é só nós dois, né? Não, todo é mundo sempre bom, né, ter aqui, pessoas liderando, mas tem que ter uma diferença sempre grande entre chefe, né, e o pessoal que lidera ou acompanha a equipe, né? Isso marca uma diferença muito marcante na hora de ter autoridade ou ser autoritário, né? Na toma de decisões. E isso aí. Pessoal, e ao longo desses poucos anos de trajetória, mas com muitos logros, né? Eu acompanhei também de perto as premiações que vocês receberam. Como foi ter esse retorno assim, da população, dos amigos? Porque tem a maioria dos prêmios foram por mérito, né? Então, como se sente para vocês que são empreendedores jovens receber esse tipo de premiações e reconhecimentos? É bem legal, né? E a maioria dos prêmios é por qualidade, né? E atendimento personalizado, que é uma tecla que a gente sempre bateu, desde quando começou. E quando a gente começou a WJ, a gente falou, não vamos brigar por preço, vamos brigar por qualidade, entrega de qualidade.
Porque preço é complicado, né? Uma coisa que a gente nunca trabalha quis. com produto personalizado, é uma variação muito grande. né? Não é aquele produto físico, né? Cada móvel que a gente faz tem a sua particularidade, né? Então é difícil, tem vários fatores que alteram. Hoje a WJ ela é vinculada a isso. Então, assim, é uma coisa que a gente queria e realmente existe isso. Então, o cliente sabe que a WJ não vai ser a mais barata. Então, ele já vai lá, ele já sabe disso. É muito difícil um cliente que chega lá querendo preço, né? Tem cliente que chega lá e fala, nossa, eu nunca achava que podia... Mas, em contrapartida, também tem outro porém, que é o prazo de entrega, né? Que também. vocês É uma coisa que... Hoje a gente melhorou muito isso por conta dos investimentos que nós fizemos recente, né? E a equipe, né? E além da gente tentar sempre honrar, porque a gente escutava histórias, né? Marcenaria, me prometeu com 60, entregou com... Marcenaria... 6 meses, tanto. E a gente ouve muito isso, né? Até hoje ainda. Eu lembro de uma vez que a gente tava em Ribeirão Preto, era no comecinho ainda, né? Aí a gente tava montando uma cozinha. Eu tava sentado no armário, instalando. Aí a mãe da moça entrou, que era dona do apartamento, né? Olhou pra ela, olhou pra mim e falou, fulano, eu não vou lembrar o nome dela agora. O que tá acontecendo aqui? Aí ela falou, mãe, é o rapaz que tá instalando no armário, aí. Não, mas tá errado, aí. Aí eu até tava ali perto, tava ouvindo, né? Falei, errei o apartamento. Tá errado, né? Não tô mexendo aqui, nem acabei o trabalho ainda, né? Ela, mas tá errado por quê, mãe? Não, tá no dia certo, ele veio. Aí. Foi antes, lembra? Foi uma semana antes. Marcenaria não é assim, não. Atrás, ela tava brincando, né? Nunca vi um marceneiro prometer e cumprir no mesmo... No horário que vocês marcam. Certo, no dia certo. Aí ela começou a rir, né? Falou, vocês estão de parabéns, né? E a gente testou cada história aqui. Escrevi um livro. Né? Mas eu acho que no Brasil dá para generalizar isso aí, né? Às vezes, não sei se por demanda ou será por serviço, mas tem muito profissional na área, da área de construção, principalmente, que não cumpre. Acho que e geralmente esse pessoal, assim, eu acho que é administração. É uma má administração. Porque você vê, porque é administração de tempo isso, né? Eu tenho que saber quanto tempo eu demoro para te entregar o seu escritório aqui. Algumas marcenarias eram um marceneiro, um profissional bom que resolveu empreender. Porque esse profissional era bom na arte da marcenaria, só que ele não era bom na arte de administração, vamos dizer assim. Então, às vezes, o cara é onde que ele fala que pega um projeto, pega o outro, e não tem a conta de quanto tempo ele vai gastar. É onde que a gente se completa, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas ele tá focado na administração e eu focado na produção, né? Então, e a gente já tem nossos números, a gente levantou estatística, a gente vem estudando a empresa há 6 anos. Então, a gente sabe quanto tempo demora uma cozinha, quanto tempo demora um banheiro, quanto tempo demora um guarda-roupa. E aí, por exemplo, o que eu estava falando sobre a demora que dá para generalizar, às vezes, com os profissionais que trabalham na área de construção, falo de eletricista, sim, pessoal que, sei lá, de vidraçaria, que vocês têm que ter parceria com esse tipo de pessoas, que às vezes pode até comprometer o trabalho de vocês. Aí vocês, com o passar dos anos, foram escolhendo essas parcerias? Tipo, testaram, esse não foi legal com a gente, vamos com outros, até achar os parceiros certos? Como foi essa? Hoje não, porque geralmente vem do terceiro já pronto, né? E porque a parte do móvel, a gente é a última etapa. Então, quando chega a nossa parte, esse pessoal já passou. Saiu da casa, né? Até a gente conhece alguns, né? Quando precisa indicar, a gente tem alguns amigos, trabalhando, né, que com eles nas obras, eles trabalham simultaneamente. A gente tá montando um móvel, o eletricista tá arrumando a fiação, a parte elétrica. Mas geralmente a gente é o último. Geralmente a gente pega o problema de todo mundo da gente, né? Porque o mal da obra é que sempre sobe pro próximo, né? Ficou um pouco torto aqui, o gesseiro conserta. Aí o gesseiro põe, não, o móvel conserta. Aí chegando na nossa parte, não tem o próximo. Não conserta ninguém. Tem que consertar, né? Tanto é que a gente fala que a gente é um pouco... A gente mexe com gesso, pedreiro, a gente faz um pouco de tudo, eletricista. Você vai aprendendo, né? E hoje em dia é uma tendência dos produtos tem que ser, da mão de obra entregar tudo completo. Você lembra quando a gente fez aqui, já entregar com caixa? Imagina se você tivesse de metal, elétrico, tudo pronto. Ir atrás da marcenaria, depois você ia atrás de um eletricista, depois você ia atrás de um outro cara. É melhor que seja uma empresa completa, né? Vocês foram aprendendo aí no decorrer dos anos. E vocês pensam em expandir, tipo, com alguma outra
parte que não seja tão relacionado com móveis planejados? Será, por exemplo, estamos vendo que complementamos muito bem com vidraçaria, sei lá. Aí, de repente, vocês investem em algumas Já pensamos, marcas? sim. Não para agora, mas a gente tem algumas ideias futuras, sim. A gente pensou muito em trabalhar com pedra, né? A parte de mármore já passou na nossa cabeça uma época. Até com construção civil a gente já pensou em trabalhar, né? Juntar com, igual você falou, aí sim ter uma equipe, né? De um pedreiro, um eletricista, fazer casa, tudo pronto. Isso é uma coisa que a gente estuda bastante, mais pro futuro. Um dos nossos objetivos é ter um segundo negócio. Não franquia, tipo uma ramificação da WJ. Isso. Não precisa nem Já ser pensamos exatamente também, né? Mas relacionado. seria segundo plano isso, né? Até quando teve a reforma do escritório, que a gente fez a parte... Ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Ficou, né? Aquele escritório ficou fera. Amarelo, ainda com toda... Vai ter a parte os 2 agora, né? Sim. A gente vai fazer mais uma salinha de fazer reunião uma sala lá. de reunião lá. E aquele espaço era para ser uma loja, né? Que seria o nosso segundo negócio, Seria um né? Era E pra ser por uma hora loja a gente deu uma de segurada. ferragens, de ferramentas, manuais. Só que aí foram acontecendo as outras coincidências. Tá muita demanda, né? Então, tinha que escolher um ou outro, não tem como hoje. Foi na hora certa, sem querer, né? Assim que o escritório ficou pronto, que a loja ficou pronta, né? A gente começou a fechar tanto projeto, que ele virou estoque. Hoje lá tá os móveis prontos que vão ser carregados, porque a gente sempre embala e deixa na marcenaria. Só que aí, conforme foi crescendo a demanda, a marcenaria comportou só os marceneiros. Então, não tinha espaço pra guardar o caminhão, pra guardar o carro. A gente levava pra nossa casa e punha de lado e Até sobe, semana desce. passada tinha 4 apartamentos completos lá guardados. Eu vi esses stories aí. Então, assim, tava muito lugar. O caminhão, a gente tava pondo o carro, desguei o caminhão também. Levava um pra casa, não, vai embora vai de carro, hoje, põe na vai pra você garagem. guardar na sua casa. E que não com a tava produção em massa, se, por exemplo, quando vocês pegar um prédio ou vários apartamentos, como que funciona a logística de vocês lá dentro? Por exemplo, pessoal, vocês fazem uma reunião, mostram tudo para todo mundo ou vocês vão orientando cada um a parte que tem que fazer? Não, a gente faz sempre reunião, né? Pro pessoal saber o que tá acontecendo, né? Saber o cliente que eles estão pegando, É mensal? como que vai fazer. Ou semanal? A gente tava tentando... 15 dias, né? Uma mais... 15. Uma Às reunião vezes mais acaba- pesada, né? E toda semana a gente conversa pra saber o que tem que ser feito, né? Pra eles saberem o que eles estão fazendo. Antes, eles estendem um pouquinho depois. Mas é sempre os dois. Sempre, pessoal, a gente fechou que nem a gente tá com uma loja em Sertãozinho pra fazer. Então, o pessoal... a gente já avisou, tem uma loja fechada aqui em Sertãozinho, vai ser uma ótica, chama Big Ótica. Aí, tem a loja. Aí agora o Alex terminou a programação CNC e o Gleison tá começando a usinar ela na máquina. Aí quando for pra produção, que vai chegar na montagem, aí o Marcelo vai lá dar uma olhada no projeto 3D de novo, porque tem alguns detalhes que o pessoal vendo a peça em 3D no computador, ele entende melhor o que ele vai executar na peça física. Então aí tem essa segunda orientação individual. Você tá fazendo esse móvel aqui vai um LED, a tomada tem que ficar aqui, porque aqui que tá o ponto de elétrica, aqui você vai passar o fio. Então, acho que o que facilita nosso trabalho é todo esse pensamento e planejamento antes, né? Antes da execução do móvel. Né? Então, antes da execução já tá pensado onde vai passar a fiação, onde vai encaixar, como vai encaixar, qual é o acabamento que deve ser feito ali. Então, a hora que chega, o pessoal só precisa executar. Ele não perde tempo pensando, onde eu vou passar esse fio, onde eu vou encaixar essa peça. Isso já tá tudo pensado. Pessoal, e falando de liderança, assim, vocês foram pulindo isso aí com o decorrer dos anos? Vocês fizeram algumas capacitações, sei lá, de oratória? Como vocês se prepararam para liderar equipes maiores? Isso anda sendo na prática, né? Foi o tempo que ajuda, sim. Tanto é que o Johnny que é o mais o líder lá mesmo. Eu, basicamente, eu fico por trás das câmeras ali, né? Cuidando da administração. E o Johnny é o cara que lidera mesmo a parte dos meninos. É ele das nossas maiores dificuldades, sim. Assim. Porque eu e o Wallace, a gente é muito bonzinho, vamos dizer assim. Então, a gente tenta chegar num equilíbrio de ser bonzinho, mas não a ponto de ser bobo. Isso. E eu tenho como pensamento que as coisas precisam ser justas. Então, acho que um bom líder, ele não precisa te dizer que ele é um líder, né? Vamos dizer assim. Se um dia eu precisar, até comentei já isso com
pessoal lá, né? Se um dia eu precisar chegar em algum membro da nossa equipe e falar pra ele, ó, eu sou o dono da empresa, esse rapaz não me respeita. Então eu nunca precisei fazer isso, né? Sempre que eu peço alguma coisa assim, o pessoal costuma atender. E acho que a gente lidera por exemplo, né? Sim. Então, tem que estar sempre Que legal. fazendo. Nós nunca tivemos problema lá com nenhum funcionário. Mesmo os que passaram e foi embora rápido, nunca tivemos problema com ninguém. Mas é uma linha tênue, né? Entre você cobrar, porque geralmente, muitas vezes acontece de você ter que cobrar alguma coisa que é difícil, né? E lidando 6 anos com empresa, às vezes acontece situações que estão fora do que estava planejado, né? Então você tem que lidar com sabedoria. A gente pega... Bom, eu levo como exemplo muito alguns líderes que eu tive, que eu achavam bons. Os que eu achei que foram ruins, eu levo mais como exemplo, ainda que eu não sei igual eles, porque na minha experiência marca, né? foi um dos fatores que fez a gente empreender foi liderança ruim na empresa que a gente trabalhava. Porque a gente via pessoas que desencadeou tudo mesmo. Foi que tinham pessoas. Um potencial assim para ser boas e elas não sabiam lidar com outras pessoas. Falta de educação, chamar atenção na frente dos outros, dizer coisas só para te ferir, não para te incentivar. Quando alguém erra, ele tá precisando de ajuda, ele não tá precisando de crítica. Quando a pessoa errou, você vai lá e acentua o erro dela, você não resolve nada. Você só piora o ego da pessoa, você joga a motivação dela lá para baixo. Por isso a gente tava falando a diferença entre um líder e um chefe, né? Sim. É muito grande. Muito grande. E a gente viveu bastante isso. Então, a gente tem que usar de exemplo para não seguir os mesmos passos, né? E faz ver, né? Pegar o que é bom e levar, e pegar o que é ruim e e excluir acontece mesmo. também no mundo, né, da educação, né? Por exemplo, para mim, no meu caso, os professores ruins me marcaram também. Eu não esqueço deles, mas os que foram bons, eu levo para a vida toda também. O pessoal marca tanto pro bem quanto pro mal. E aqueles que só... Os neutros quase nem lembro, entendeu? Os que nem realmente. marcaram, nem... Cara, até os nomes talvez eu esqueça de alguns professores que passaram na minha vida. Porque a única certeza que a gente tem na vida é que uma hora a gente vai errar. Nenhum de nós é perfeito. Achei que você ia falar morrer. Também. Errar e morrer. Errar e morrer. Eu lembro de uma vez que aconteceu comigo, quando eu trabalhava na Lazarine ainda. Eu tinha acabado de voltar de férias e tava, vamos supor, meio frio, né? Meio fora de ritmo de jogo, vamos dizer assim, né? E teve uma matéria-prima que faltou. E eu precisava fazer uma correção. Na época eu já estava trabalhando na equipe de projeto. Precisava fazer uma correção do projeto. E geralmente essa correçãozinha pequenininha a gente fazia à mão. Eu lembro da medida até hoje, acho que era 1114. Levou por ação. Eu anotei 1104. Eu pulei essa casa decimal. Tava ali na correria e tal, né? E foi pra produção e as máquinas executaram lá 100 e poucos móveis, todos errados. Nossa. Com essa medida errada. Aí eu lembro que na época um colega de trabalho me ligou, Johnny, aconteceu isso e tal. Aí vem as lições que a gente tinha, né? Primeiro, se você errou, assuma a responsabilidade, sabe que você errou. Você vai aprender com o seu erro. Aí, falei, não, fui eu, tava distraído, fui corrigir essa medida na hora, eu tinha recurso, computador, tudo. Aí foi quando eu bolei uma ideia que não estragou as peças, né? A gente conseguiu recuperar. E eu chamei os meus superiores e eu contei que eu tinha errado, né? E eu lembro até a reação do dono da empresa, que foi boa, vamos dizer assim, né? Ele falou, não, ó, fica tranquila, você tá sempre ajudando aí, não vai ser 10 chapas que vai falir a empresa, não. O importante é que você assumiu o erro que você fez e vai aprender com ele, né? Então, cara, que legal. E que diferença de alguém que te humilha e te faz sentir ser uma bosta de... Eu falei que tinha acontecido assim, né? Já tava destruído sozinho, né? Porque eu me cobro muito, né? Eu mesmo sempre me cobrei. Então, e já aconteceu com vocês assim, uma situação de alguém que errou na produção e vocês tiveram que agora tá do outro lado? Já. Sempre. Aconteceu é uma bastante. coisa... A marcenaria não tem como. Nós mesmos erramos, não adianta. Porque eu e o Johnny, por mais, a gente faz muito projeto ainda hoje. Então é igual ele falou, a hora que você vai digitar ali, você troca um pelo 2, você vai matar uma peça. Se você errar pra mais, beleza.
Você só refaz. O problema é quando você erra para menos. E acontece, realmente. Acontece em todos os Nós tanto na erramos, produção quanto no funcionário. projeto. A gente sempre lidou bem com essas situações. Né? Não adianta eu cobrar, o funcionário tá ali para trabalhar, né? E a gente sabe que não é por maldade. E eu tenho uma regrinha, né? Eu não converso com ninguém, não falo quando eu tô estressado. Não pode. Porque você acaba falando... Isso você pode levar pra vida, Você né? tem que resolver essas coisas com calma. Pessoal né? e profissional. Então, às vezes, o que aconteceu? Teve um problema? Não, primeiro a gente vai resolver o problema. Depois a gente Depois conversa. a gente procura a origem dele pra corrigir, pra não acontecer mais. Aí a gente não pontua também, né? Quem errou? Não quero saber quem errou. Todo Que é uma coisa que a gente sofria muito, né? Quando a gente era CLT. Era a primeira Errou perguntinha. a primeira pergunta. Quem errou? Quem errou foi a empresa, né? Não foi... Aí eles já vinham direto no ponto. E isso deixava a gente muito chateado. Porque você acerta, sei lá, 99,9%. Aquele 0,1 que você erra, você é crucificado. E a gente tenta não fazer isso. Porque foi um dos motivos que a gente pensou em ter nossa empresa. Isso aí foi uma coisa que desencadeou diretamente, né? E, pessoal, a gente, como eu falei antes, a gente sabe dessa montanha russa que é empreender, meses bons, meses ruins, anos bons, anos ruins. Vocês devem ter passado algumas dificuldades aí, principalmente na pandemia ou com algum cliente que deu errado. Como vocês passaram esse período que na pandemia, muitas empresas faliram e vocês conseguiram ainda elevar a produção? A pandemia, na verdade, pra gente, ela foi boa, eu vou né? dizer boa, que a pandemia não é boa, né? Mas boa em questão de boa trabalho. em questão de trabalho, porque o pessoal ficou mais em casa, né? Vamos dizer assim. E antes, talvez o que não incomodava as pessoas tanto, passou a incomodar mais. Aquele cara que tinha uma cozinha pra fazer, mas só ficava em casa na hora do almoço, Só dorme, não incomodava ele. Aí ele passou a trabalhar em casa. Investiu em construção. O pessoal investiu mais nos interiores. O grande problema é que a gente não podia trabalhar, né? Por muito tempo a gente teve que trabalhar igual bandido, a né? dificuldade foi Barracão fechado. Barracão fechado. Aí nós pôs todo mundo de férias na época, né? Pra não criar um problema, porque realmente não podia. Aí eu e o Johnny trabalhar só, de máscara, era difícil. Quando foi uma teve época... o lockdown aqui de 14 dias, aí eu fiquei preocupado, cara. Porque a gente tinha bastante projeto fechado, né? Em andamento. O pessoal esperando e contando com os móveis. Aí, lockdown, 14 dias, não pode trabalhar presencial e o nosso serviço não tem como ser feito online, né? Aí, o que a gente falou? E nessa época ainda você estava empregado, né? O primeiro você já tinha saído? Já tinha saído. Aí, eu já tava... Na época tinha 3 funcionários, né? 2 ou 3, não me recordo certinho. Aí a gente colocou de férias e rezou. Porque iam passar 14 dias. Sim. A gente ainda não tinha muita estrutura financeira, né, vamos dizer assim. Então, que era o maior problema. Eram 14 dias que ia chegar a conta de então, água, de força, com 2 anos luz. só. Eu tinha que pagar com 2 anos. Sim. Acho que nem 2 anos completos. Não, tava indo pro segundo ano. O pessoal entra de férias, tem que acertar um terço, tem que acertar a parte das férias. E essas luz, contas, tudo continuou. as contas das matérias tava tudo lá. Não parou, né? Só que enquanto a gente não entrega o móvel pro cliente, a gente não recebe ele na sua totalidade, né? Então, a dificuldade maior da pandemia foi essa. E aí, só que trabalho tinha, mas a gente não conseguia trabalhar, né? Basicamente. Sim. Mas, por exemplo, nesses dias, continuava entrando pedido? Cara, eu lembro que eu contei nessa época. Eu lembro que teve um caso que eu fechei uma cozinha online com uma cliente que eu cheguei em casa, na época eu falei, caramba, cara, não acredito que eu vendi uma cozinha hoje. A pessoa nem foi na empresa, eu nem fui lá, mas eu acabei fechando um negócio ainda com tudo fechado. O móvel online entrega. O móvel foi o mais... Hoje a maioria é online, né? A gente atende pelo WhatsApp, o pessoal conversa. Sim, né? sim. A gente faz muito chamada de vídeo. Hoje é mais fácil, né? Então as coisas tá tudo mais fácil de... Mas pelo fato de estar tudo fechado, supermercado, farmácia, o pessoal de lockdown não esperava que eu teria um orçamento fechado aquele dia, né? Vamos dizer assim.
Pessoal, eu esqueci de perguntar a idade de vocês. O Johnny, você tá com quantos agora? Eu tenho 34. E eu 33, mas já faço 34 agora, né? Então... Bom, então vocês começaram muito novo, cara. Muito novo. 29 anos. Nós saiu com 29 anos, a gente deu início à empresa. Mas de trabalho mesmo, eu acho que o Johnny começou antes, né? Eu Com comecei 16 com 15. e eu com 17. E tem alguma coisa assim que vocês tiveram que se privar, assim, por exemplo, da sua vida pessoal, por exemplo, só por empreender? Muita Que coisa. descuidaram, assim, sei lá, da saúde mental, sei lá, de se exercitar um pouco. Sim. A gente tem que se distrair, na verdade. Tem que distrair a cabeça. Eu sou muito preocupado e me cobro muito. Então eu desenvolvi insônia, né? Vamos dizer assim. Eu era um cara que dormia fácil. Depois que a gente vai tendo mais responsabilidade, as coisas vão acontecendo. Eu tive muita dificuldade de desligar, né? Vamos dizer assim. Porque chegava em casa, mas eu trabalhava no escritório e na produção, né? A mente ainda continuava, não. Amanhã vai chegar tal chapa que eu vou encaixar em tal lugar, eu tenho que responder tal cliente. E, sem perceber, estava sentado só com a cabeça virada para televisão, mas sua cabeça ainda estava trabalhando. Né? Nossa, que E foda. por muito tempo. Acho que esse ano é o primeiro ano que eu e o Wallace descansa alguns feriados, né? Mesmo assim, eu ainda, dependendo do que tiver para mexer, eu não consigo ficar em casa. Desligar. Eu tenho que ir na empresa. Eu sei que o Wallace tem o seu tempo de distração, treinado um pouco, mas você consegue também conciliar isso aí? Sim. É bem parecido. Eu fui pra academia justamente para eu melhorar essa parte do sono, Pra da chegar vida. cansado em casa. Ajuda, né? A atividade Não, física pela ajuda saúde, muito. né, cara? Sim, faz muito bem. Isso faz diferença, né? E é o hobby também, né? A gente tem que ter um hobby, senão a gente tá enrolado. Tem que pensar estar só com em o corpo trabalho, forte você- pra ter uma mente forte. Sim. Também. Pra pegar uns móveis mais pesados. Também. É, Que porque a gente tem até alguns hoje a gente pesados, carrega viu? caminhão, até hoje. Ontem mesmo, quem carregou o caminhão foi eu e o Johnny. Tem que... Os meninos estavam Igual- tudo fazendo montagem, trabalhando. Eu falei, não, vamos lá, vamos deixar esse caminhão carregado pra liderança amanhã. pelo exemplo, né? Não pode parar, não. Pessoal, e para quem tá querendo empreender, para quem tá querendo entrar no mundo também do ramo de vocês, qual conselho vocês dariam para quem tá querendo hoje, por exemplo? Eu acho que é estudar bastante o segmento que você quer, seja lá ele qual for, porque é muito difícil. Eu falo isso para todo mundo, empreender não é fácil, é muito mais difícil do que eu imaginava. Eu achava que administrar era muito mais fácil do que realmente é. Com E certeza vocês- vão ter algumas marteladas no... Não, vai ter, você vai. vai ter dificuldade, É tem muito que estar... difícil. Tem que ser disciplinado, não só motivado, né? Porque Tem que ter nem um todo dia conhecimento você muito, acorda muito grande. motivado, né? Porque eu e o Johnny, a gente trabalha com isso a vida inteira. E Eu mesmo fiz uma assim- faculdade que ajuda também, né? Eu falo que a administração, a melhor administração que tem é você passar pelas coisas. Pô, a faculdade te ajuda, mas o dia a dia ali não tem nada melhor que isso. Tenha conhecimento, experiência. Porque eu tive o privilégio de passar por todos os setores da marcenaria. Né? Isso Quando eu ajuda comecei, muito eu também. trabalhei em almoxarifado, do almoxarifado eu virei auxiliar de marceneiro, de auxiliar para marceneiro, depois eu fui operador de máquina, aí eu virei preparador de máquina, depois eu fui pro projeto. No final Respeitou eu tava todos os processos, sim, então. liderando o projeto. Então, até quando eu saí do Lazzarini, eu conhecia todo o processo de um móvel, né? Não só a fabricação. Então, eu consegui entender desde a teoria até a prática. Então, isso foi um bom diferencial. E como ficaram as coisas lá com o pessoal que formou vocês? Por exemplo, hoje em dia, você trombaram assim, em algum projeto e tava tudo bem? Eu soube que o pessoal teve uma grande dificuldade em me substituir. Mas, Uma assim, coisa que é legal é que eu e o Johnny tomou conta dessa parte de projeto e orçamento por 3 anos, eu e ele, né? E hoje a gente sabe que eles estão em 5, 6 hoje para fazer a mesma coisa. Então a gente sabe que a gente é bom, não é arrogância falar isso, né? Tanto é que para dar certo a gente sabe que tem que ser bom, não adianta. Tem um Exatamente. conhecimento Tem- geral de todas as áreas. Então, hoje, para quem for começar, estude Estuda as bastante. máquinas, porque... E os respeite os investimentos, processos, né? Respeite os processos. Hoje é o mais difícil, né? Igual o Johnny falou. Na época que a gente trabalhava nessa empresa,
o Johnny tinha esse conhecimento muito grande. Aí o pessoal falava, vamos pegar um engenheiro que desenha avião e vamos pôr aqui, ele vai saber. Não vai saber. O cara vai chegar ali, ele vai entender da mecânica do avião, saber fazer uma turbina, não vai saber fazer um móvel. Não vai. Mas um móvel é só um caixotinho. Não, não é assim que funciona. Por mais que é mais simples do que desenhar um avião, é complicado. E as pessoas têm a dificuldade de entender isso. Igual ele falou, ele passou por tudo. Então ele sabe onde tem que pôr um parafuso, ele sabe onde tem que pôr uma dobradiça. O cara que faz o avião, o carro, não sabe. Uhum. Pessoal, e para ir já encerrando, deixem também uma mensagem aí para a galera que não conhece a WJ, como que encontram vocês nas redes sociais, onde que acham vocês. Eu sei que vocês também participam do BNI, então o espaço fica aberto para vocês chamarem aí a população. Ô, pessoal, a WJ fica localizada no bairro de São José, na rua Professor José Marques, 128. É um barracão amarelo. Aqui em Batatais. Aqui em Batatais, não tem como confundir ele. Sigam as nossas redes sociais. O Instagram é @móveiswj. Não, em WJ a gente mudou. @WJDecor. E fica o convite para, se alguém quiser conhecer a empresa, conhecer mais sobre o nosso trabalho. Tem vaga hoje? Tem vaga para alguém aí? Sempre tem. sempre tem rotatividade? Sempre tem. A gente precisa, assim, se tiver algum marceneiro aí ouvindo, com vontade de trabalhar, por favor, passa lá pra gente conversar. Uma equipe boa. E pros jovens aí que estiver também assistindo, realmente pode passar lá, levar um currículo, que a gente sempre tá precisando de mão de obra. Legal. E vai ser atendido aí pelos CEOs. Os clientes são atendidos pelos próprios proprietários. Sim, é nós que dá essa atenção pros clientes. Que bom. Galera, então, Johnny Wallace aqui com a gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E tomara que seja também de inspiração para quem está querendo empreender. Vocês viram, né, uma trajetória, às vezes não precisa começar, não precisa esperar o momento certo. Às vezes só ir na fé que as coisas vão chegando. E muito obrigado por ter compartilhado essa grande história, trajetória curta, mas com muita evolução. Inspiradora demais. Obrigado também por deixar tão bonito o nosso espaço aqui. Obra deles aqui também. E pessoal, bom, é isso. Mais um Know-How Podcast para a conta. Mais um case de sucesso para a conta. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. A gente agradece. Obrigadão. Obrigado, Johnny. Obrigado, Wallace. Tchau, galera!